aí, moçada, tudo certo? Tudo bem? O que a gente vai discutir hoje? Basicamente, sistemas de planejamento e controle e instrumentos de interligação. Dando continuidade ao nosso curso aqui de modelagem organizacional, a gente vai discutir o capítulo 4 do Mintzberg, esses dois grupos de conceitos, sistemas de planejamento e controle de um lado, e do outro lado os instrumentos de interligação. Vamos tentar entender por que esse quarto capítulo, que fala sobre esses dois grupos de conceitos, ele acaba sendo tão interessante e tem uma complementaridade tão grande com o que a gente viu, com o que a gente vê nos capítulos 1, 2 e 3 do livro do Mintzberg, né, Criando Organizações Eficazes. Então vamos lá. No capítulo 1, o Mintzberg vai ensinar pra gente como a gente pode identificar e, quando identificado o tipo de configuração estrutural que determinada organização precisa ter para atuar em determinado ambiente organizacional, ele vai tentar explicar para a gente o melhor ou mais adequado modo de coordenação do trabalho, principalmente para o núcleo operacional, que é a partir dali que você consegue identificar qual é exatamente a estrutura de uma organização, tendo uma consciência maior sobre o tipo de mecanismo de coordenação do trabalho que é predominante no núcleo operacional. Então, no capítulo 1, o Mintzberg vai dizer, olha, o trabalho, a estrutura é como o trabalho é dividido e coordenado. Existem 5 tipos de estruturas, ou 5 tipos de organizações em termos de estrutura, e essas organizações têm o seu trabalho coordenado a partir de mecanismos de coordenação. São 5 mecanismos de coordenação, existe normalmente um que é predominante, e é esse mecanismo de coordenação predominante que acaba identificando, acaba possibilitando que a gente identifique o tipo de configuração estrutural. Então, isso é tratado no capítulo 1, junto com as 5 partes da estrutura, que está lá discutido no livro também nos vídeos anteriores. No capítulo 2, ele esquece um pouco o método ou o modo de coordenação do trabalho, e ele vai dizer o seguinte, olha, você tem 500 funcionários, por exemplo, numa organização, e você precisa delinear as posições individuais desses 500 funcionários. O que ele quer dizer com isso? Basicamente o que cada um vai fazer. Ele tem algumas preocupações centrais. A primeira é a divisão ou especialização do trabalho na vertical e na horizontal. Então, ali naquele capítulo, ele vai tentar dizer para você o que você ganha, o que você perde como empresa e como funcionário, à medida que o trabalho tem uma maior divisão vertical ou à medida que ele tem uma maior divisão horizontal. Lembrando que o trabalho pode variar na especialização ou divisão em uma dimensão independentemente da outra, tá? Tanto na vertical quanto na horizontal. Então imagina o seguinte, que você é uma empresa, né, munido dos conceitos do primeiro capítulo, você vai lá e acaba implementando centralmente o modo de coordenação do trabalho para aquele tipo de estrutura, de acordo com o capítulo 1. De acordo com o capítulo 2, você vai lá e especializa o trabalho na vertical e na horizontal. E ainda de acordo com o capítulo 2, você formaliza o trabalho por meio, né, de uma descrição do cargo, por meio da formalização do fluxo de trabalho e também por regras gerais, do tipo não falar palavrão, como se comportar com as mulheres, com os homens, né, os colegas em geral e tal. Tempo de banheiro, tempo de café, de lanche, são regras gerais que elas não interferem justamente no modo como você executa o trabalho, por isso são regras gerais. Além disso, no capítulo 2, você também pode contar com treinamento e doutrinação para tentar evitar o comportamento aleatório. Então, capítulo 1 e 2, né, e basicamente todos os capítulos da primeira parte do livro, o Mintzberg vai tentar dizer para a gente que a gente pode tentar empregar nas organizações para evitar o comportamento aleatório, para tornar as organizações cada vez mais previsíveis, mais controláveis. No capítulo 3, o Mintzberg vai mostrar para a gente dois grupos que vão servir, dois grupos de parâmetros que vão servir não para a gente pensar mais as posições individuais daqueles supostamente 500 sujeitos que eu comentei agora há pouco. Ele vai falar para a gente sobre como a gente poderia agrupar esses 500 funcionários em diferentes setores ou departamentos. Ele apresenta, por um lado, bases de agrupamento, que podem ser categorizadas, né, em grandes grupos em função e mercado, e por outro lado ele vai apresentar 4 critérios de interdependência. Então imagina
imagine que você leu o capítulo 1, 2, 3 do Mintzberg, você foi lá, empregou o modo de coordenação do trabalho, que é predominante, que é mais recomendado para aquela organização, você também dividiu o trabalho na vertical e na horizontal, formalizou por meio daquelas 3 dimensões, você ainda usou treinamento e doutrinação de forma diferenciada nas partes diferentes da estrutura da tua organização, e aí você utilizou agrupamento, as bases de agrupamento, os critérios de interdependência e chegou a determinadas definições de setores ou departamentos. Maravilha, ok, tua organização está pronta para começar a trabalhar. E aí você diz, então comecem a trabalhar. E as coisas não vão sair conforme esperado. Por quê? Porque isso não é o necessário ainda, pelo menos não é o suficiente para fazer com que a organização opere de forma eficiente e eficaz. Para isso, o Mintzberg vai começar a apresentar conceitos em 2 grupos, no capítulo 4, como eu tinha falado no início do vídeo, que são, por um lado, sistemas de planejamento e controle, por outro, os instrumentos de interligação. Para que servem esses elementos? Basicamente, para você fazer a coletividade departamentalizada, esses pequenos feudos, o marketing financeiro, produção, o pessoal do núcleo operacional, os operários, por outro lado, o pessoal do escritório da produção, que faz planejamento e tal. Você precisa fazer com que esses mini feudos, eles se integrem, eles trabalhem em conjunto. Então, lembrando que a gente está remetendo claramente uma ideia aqui da teoria da contingência estrutural, que é o paradoxo de diferenciação e integração. À medida que você diferencia partes da estrutura, você cria um departamento só de produção, um departamento só de estoque, um departamento só de marketing, você consegue fazer o pessoal se especializar mais naquele trabalho, eles se tornam mais eficientes na execução do trabalho. O problema qual é? À medida que você especializa para ganhar eficiência, você perde integração. Então é um paradoxo, à medida que você melhora uma coisa, você perde em outra, Então, os sistemas de planejamento e controle, os instrumentos de interligação, eles vêm justamente no sentido de tentar não resolver o paradoxo, mas acomodar um pouco as consequências negativas que esse paradoxo pode gerar. Então, partindo dos sistemas de planejamento e controle, a gente tem algumas definições. Vamos ao slide. Então, no slide que vocês podem ver aí, a gente tem ali uma divisão, de um lado, sistemas de planejamento e controle, sistemas de planejamento, e do outro, sistemas de controle. Então, existe uma orientação temporal dos sistemas de planejamento, que é uma orientação para o futuro. Então, você programa ações específicas e você diz, olha, no futuro, isso pode ser daqui 5 minutos para amanhã, para o ano que vem, para 2, 3, 5, 10 anos, você diz, é isso que eu quero que seja feito. Há uma determinação, uma definição da ação esperada por determinado sujeito, departamento ou unidade organizacional. Já no sistema de controle, há uma orientação para o passado. O que isso significa? Significa que depois de um tempo que as ações foram definidas no planejamento, alguém vai chegar até a organização e vai cobrar a execução daquilo que foi planejado. Então você olha não agora para o futuro, mas você olha para o passado, compara com o que foi planejado, o executado com o planejado, e você pode dizer se é preciso corrigir, se ainda dá tempo para corrigir, ou se aquilo foi alcançado ou não alcançado. Ainda no sistema de planejamento e controle, enquanto o foco de regulação são ações específicas nos sistemas de planejamento, nos sistemas de controle, normalmente os resultados globais é que são controlados. Então, pensa numa organização com forma multidivisional, forma divisionalizada, pensa na Itaúsa, por exemplo. A Itaúsa ela tem algumas das suas unidades principais, são muito conhecidas, como o Banco Itaú, como também no ramo industrial a Duratex, e essas empresas elas são presididas, são dirigidas de forma independente, são unidades independentes de negócio, mas existe uma corporação que é a Itaúsa, e a Itaúsa ela controla esses 2 negócios, controla também uma outra unidade, por exemplo, que eles adquiriram há pouco tempo, que é a Alpargatas. Essas diferentes unidades de negócio têm os seus respectivos presidentes. Esses presidentes, eles são cobrados numa lógica de sistema de controle pelo resultado global da unidade. Então, o presidente do conselho, junto com os diretores do board lá, eles vão definir as metas anuais, semestrais para essas unidades e vão fazer a cobrança desses resultados para cada uma dessas unidades. Ainda em relação aos sistemas de planejamento
planejamento e controle, a gente pode, né, especificar os tipos de sistemas de planejamento. Então você pode ter orçamentos, que está ligado a custos dos outputs produzidos, você pode ter programações que vão levar em conta a especificação temporal, quando deve ser produzido, né, questão de lotes, datas e tal, objetivos, que é a especificação da quantidade dos outputs, e também planos operacionais que vão ter um misto aí de quantidades e custos dos outputs. Nos sistemas de controle, a gente pode pensar nas consequências, já que interessa para a gente pensar, se eu uso esse tipo de controle, o que eu ganho, o que eu perco. Primeiro, a consequência é um monitoramento mais acirrado e uma possível correção do planejamento se você usa esse controle, né, de tempos em tempos, não espera todo o exercício de uma atividade para depois você fazer uma tentativa de correção. Há também uma mensuração, uma estimulação do desempenho superior, à medida que você diz para o indivíduo, para o presidente da sua unidade, que ele precisa alcançar aquela meta, e diz para ele que ele tem autonomia para decidir como ele vai tentar alcançar aquela meta. Então existe um controle com flexibilidade, sobretudo na forma divisionalizada, que é onde é mais comum esse tipo de controle, o sistema de controle, onde você dá mais autonomia, você vai exigir apenas que o resultado seja entregue, mas você não chega a dizer como o resultado tem que ser alcançado. Algumas empresas passam por uma dificuldade na utilização dos sistemas de controle. Por quê? Porque a corporação, às vezes, é presidida, tem lá na pessoa do seu CEO, uma pessoa um pouco centralizadora. O que isso significa? Que a pessoa ela não quer dividir o poder, de tomada de decisão especificamente. Então, o presidente da unidade de negócio, ele deveria ser cobrado apenas por desempenho, não por ação específica. E nem deveria ter as suas ações, o seu comportamento, o seu planejamento deveria sofrer interferências do presidente do conselho, do CEO da corporação. Mas acontece que algumas empresas, como o Pão de Açúcar, por exemplo, o Abílio Diniz era presidente da corporação, e ele era CEO, e o presidente de determinada unidade tentava fazer algumas coisas, mas ele se intrometia nas operações da empresa e tal. O resultado é que havia um controle, mas não havia flexibilidade que a forma divisionalizada exige. Com isso, você tem um turnover muito alto de presidentes dessa unidade de negócio em 1 ano e meio, 2 anos, aí com uma meia dúzia de presidentes. Por quê? Porque o CEO, ele quer controlar, mas ele deveria controlar com flexibilidade, controlar fazendo uso apenas de objetivos, de metas, ao invés de controlar a ação específica. Então, para a forma divisionalizada, faz todo sentido você enfatizar os sistemas de controle ao invés dos sistemas de planejamento. Agora, se você pensa em uma unidade específica, se você pensa na Duratex, se você pensa no Banco Itaú, faz todo sentido você utilizar não só os sistemas de controle, mas também os sistemas de planejamento, né? Desses que eu falava agora para vocês, que a gente pode ver no slide. Que são os orçamentos, como eu falei, as programações, os objetivos e os planos operacionais, que eu dei as definições agora. A gente também precisa destacar que a origem dos sistemas de planejamento, ela está na tecnoestrutura. O que isso significa? Dentro daquelas 5 partes da estrutura organizacional, são aquelas pessoas que têm o cargo de planejador, de analista orçamentário, controller, analista e sistemas de informações, programador de produção, analista de controle de qualidade, são alguns dos cargos citados pelo Mintzberg como o pessoal que representa na tecnoestrutura os indivíduos que são responsáveis pelo desenho dos sistemas de planejamento e controle. Então, pessoal, até aqui o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma breve revisão, um breve contraste, concluindo que, de um lado, você tem sistemas de planejamento e controle que se orientam para o futuro, as organizações usam principalmente dentro das unidades de negócio, o seu presidente cobrando algumas ações específicas, mas não tão específicas assim dos diretores, os diretores cobrando dos gerentes, gerentes cobrando de coordenadores, até chegar no nível dos operários. E aí, essa especificação da ação que foi planejada, ela vai sendo cada vez mais profunda, cada vez mais intensa. Então, do presidente para os diretores, há uma cobrança do que deve ser feito, mas há ainda um resguardo da autonomia dos diretores. Isso em relação aos sistemas de planejamento. Quando a gente fala dos sistemas de controle, a gente não está falando
principalmente do que acontece dentro da unidade. Dentro da unidade não há tanta flexibilidade assim. Você vai encontrar os sistemas de controle sendo utilizados com maior intensidade justamente quando você olha para algumas corporações, aquelas empresas, grandes empresas com várias unidades de negócio que têm uma forma divisionalizada ou uma forma M ou multidivisional. Por quê? Como eu falei, porque a corporação ela tem algumas unidades de negócio, a gente poderia pensar também na General Electric, nos Estados Unidos, tem lá várias unidades, umas 8, 10 unidades, ela produz desde equipamento para hospital até motores de avião, lâmpada, geladeira, esse tipo de coisa, em unidades diferentes de produção, com presidências diferentes, com marketing diferente, independente, financeiro e tal, tudo independente. Porém, existe um controle da corporação, do CEO, na cobrança das metas dessas diferentes unidades. E o que é muito interessante é que o presidente da corporação, no caso o CEO, ele vai fazer essa cobrança das metas de forma muito específica, muito ad hoc em relação a cada setor. Então, se o setor da aviação tem um ano mais promissor do que o setor de produção de equipamentos para hospitais, a meta vai ser mais alta. Então, o que é cobrado de cada um desses presidentes acaba sendo um pouco mais justo porque é ajustado, porque é adequado, é enquadrado nas potencialidades do determinado setor daquela unidade. Ok? Até aqui tranquilo, pessoal? Então, o que a gente viu até agora, basicamente, é a diferença entre sistemas de planejamento e sistemas de controle. Sistemas de planejamento são utilizados principalmente dentro de cada uma das unidades pelos presidentes de cada uma das unidades das corporações e os sistemas de controle são utilizados assim de forma mais visível e ao mesmo tempo com flexibilidade pela corporação que controla os presidentes das suas unidades de negócio. Ok? Vamos passar agora para a segunda parte do capítulo 4 do Mintzberg. O Mintzberg tenta fazer essa discussão de sistemas de planejamento e controle para tentar mostrar como que a gente pode pegar diferentes coletividades e fazer essas coletividades trabalharem de forma mais coordenada quando não foi suficiente a definição do mecanismo de coordenação, a formalização do trabalho, treinamento, doutrinação, né, e também as bases de agrupamento, critérios de agrupamento que você utilizou. Então ele vai dizer, olha, existe ainda os sistemas de planejamento e controle, se isso ainda não for suficiente, você ainda pode contar com os instrumentos de interligação. Então vamos lá, vamos ao slide, olha, anota aí no slide, por exemplo, que você vai observar que existe uma estrutura organizacional, na verdade não é uma estrutura, é como se fosse o layout de uma empresa, a gente poderia extrair daí o organograma da estrutura, então nesse layout você vê ali a presidência, o departamento financeiro, marketing, recursos humanos, produção, suporte, né, tecnologia de informação, P&D e linha de produção. Lembrando que a linha de produção faz parte do departamento de produção, mas está num setor diferente para separar quem é responsável por planejamento, quem é responsável pela execução da produção. E ali a gente tem uma figura de um potencial conflito, ou já as vias de fato, entre o diretor de recursos humanos e o diretor de produção. Vamos tentar entender que quando a gente fala de uma departamentalização funcional do tipo RH, finanças, marketing e produção, cada um desses diretores tenta defender o seu domínio de ação. Então o RH vai ser muito preocupado com os funcionários, o marketing vai ser muito preocupado com o cliente, o operacional vai ser muito preocupado, a produção muito preocupado, né, com a execução dos planos que foram definidos, qualidade do produto, esse tipo de coisa. E o financeiro muito preocupado principalmente com o orçamento, quando ele está falando de interação, quando a gente fala de interação do departamento financeiro com outros departamentos. Muito bem, voltando ao slide ali, o que acontece? No slide você vê então um conflito entre o pessoal, entre o diretor de recursos humanos e o diretor de produção. Isso daí é a prova de que, em alguns casos, mesmo utilizando mecanismos de coordenação, formalização do trabalho, base de agrupamento, sistemas de planejamento e tal, as coisas ainda podem sair do controle. Quando elas saem do controle, mesmo você tendo utilizado tudo isso, é hora de recorrer aos instrumentos de interligação. O que são esses instrumentos de interligação? Então, o Mintzberg vai apresentar para a gente 4 instrumentos de interligação. Esses instrumentos de interligação, eles são os seguintes. Primeiro, o cargo de interligação, depois o gerente integrador, depois as forças-tarefa ou comitê permanente,
você pode utilizar força-tarefa ou comitê permanente, e a gente tem uma outra opção que é a estrutura matricial. Então, o que o Mintzberg está tentando dizer para a gente é o seguinte, olha, se você tiver problemas de coordenação de trabalho, mesmo tendo utilizado tudo que você aprendeu nos capítulos 1, 2, 3 e 4, quando a gente fala de sistemas de planejamento e controle, ainda no capítulo 4 há uma ferramenta que você pode utilizar, e essa ferramenta são os instrumentos, né, de interligação. Então, os instrumentos de interligação eles vão atuar da seguinte maneira. Primeiro, você pode ver no slide aí que a gente tem a proposta de um cargo de interligação para resolver o conflito entre o diretor de RH e o diretor de produção. Como que o cargo de interligação opera? O que você vai fazer? Como presidente dessa empresa que precisa resolver esse conflito, você vai fazer o seguinte, você vai chamar esses diretores e vai dizer para eles o seguinte, olha, eu vou designar uma pessoa que tenha trânsito no departamento de RH e no departamento de produção, que conheça as pessoas dos dois departamentos e que entenda um pouco de produção e de RH, para que vocês não entrem mais nesse tipo de conflito em termos de falta de coordenação do trabalho. Porque vamos imaginar que esse conflito é o conflito que remete à coordenação do trabalho, não é um conflito pessoal, não é nada disso que possa ser resolvido pelo que o Mintzberg apresenta para a gente no livro. Então, se você tem um conflito por falta de sincronia no trabalho dos diferentes departamentos, o Mintzberg vai dizer que a primeira alternativa que você tem é o cargo de interligação. Essa pessoa que vai ocupar o cargo de interligação pode ser contratada de fora ou pode ser contratada, pode ser alocada como no cargo de interligação uma pessoa que faz parte de um dos dois departamentos. Então imagine que você tem um funcionário de RH, ele entende de produção, conhece o pessoal de produção e você diz para ele, olha, você vai trabalhar 8 horas da semana, 32 você trabalha no seu cargo normal de RH e 8 horas você vai trabalhar na produção. Por quê? Porque você vai fazer uma coleta das informações do pessoal de produção, o que eles precisam do RH em termos de recrutamento, de seleção, de treinamento de pessoal, porque há um tipo de conflito hoje, porque o diretor de recursos humanos sofre reclamações do diretor de produção, porque o diretor de RH ele não recruta bem, ele não seleciona bem, ele não treina bem. Então você vai trabalhar como ponte, fazendo a interligação entre as informações de um setor e de outro setor. Para que serve o cargo de interligação? Pessoal, é um leva e traz. Você está falando basicamente de alguém, não com cargo, com uma autonomia em relação a uma hierarquia, uma autoridade em relação ao diretor de produção RH, mas alguém que simplesmente tem trânsito livre nos dois departamentos e vai tentar melhorar em muito o fluxo de comunicação entre esses dois departamentos para que o trabalho, que é interdependente entre os dois departamentos, ele seja melhorado. Então, essa é a proposta do cargo de interligação. A gente tem também uma outra proposta que vai além do cargo de interligação, que é o gerente integrador, o gerente de integração. Esse gerente ele é mais utilizado quando o cargo de interligação ele não foi suficiente. Então, o que ocorre? Você tentou colocar uma pessoa no cargo de interligação, a pessoa no cargo de interligação tentava fazer a ponte, né, levar a informação de um lado para o outro, mas houve resistência de um ou dos dois diretores. Então, você vai chegar à conclusão que aquela pessoa sem autoridade formal para fazer o fluxo de informação correr melhor de um departamento para o outro não é suficiente. E aí você pode lançar mão do gerente integrador. O gerente ele tem autoridade formal. Veja, o Mintzberg vai especificar, ele não tem autoridade formal sobre os subordinados do diretor de RH e o diretor de produção, que eu estou utilizando como exemplo esses dois diretores. Ele tem autoridade sobre o diretor de RH e o diretor de produção. Pense assim quase como um castigo, já que o cargo de interligação ele não serviu, agora vocês vão ter que dar conta de se reportar a um gerente de vocês, alguém que tem autoridade formal sobre vocês dois. Então era muito melhor quando o diretor de RH e o diretor de produção, eles se remetiam diretamente os dois ao presidente. Agora não, eles podem se remeter ao presidente, mas primeiro eles têm que se remeter ao gerente de integração quando tem algum problema de trabalho. Eles têm que procurar primeiro o gerente de integração ao invés de levar direto para o presidente. Se eles tivessem se adequado ao
o cargo de interligação e tivessem feito o trabalho fluir de uma maneira mais adequada, eles não precisariam estar se reportando agora, estar se submetendo à hierarquia, à autoridade hierárquica do gerente integrador ou gerente de integração. Então veja, você tenta primeiro o cargo de interligação, se ele não for suficiente, aí você lança a mão, coloca um gerente de integrador. Ah, professor, mas que tipo de instrumento de interligação é mais interessante? Veja, não é só uma questão de autoridade hierárquica que você vai ter num caso do gerente integrador e não vai ter no cargo de interligação. É uma questão também de grana. Você paga mais para um gerente do que alguém que gasta uma parte das suas horas fazendo a interligação entre dois departamentos. Então, por uma questão até de orçamento, você deveria tentar primeiro utilizar um cargo de interligação e se ele não for suficiente, aí sim lançar a mão, fazer um emprego do gerente de integração, o gerente integrador. Ok, pessoal? Agora, vamos imaginar o seguinte, que você tem uma outra situação que é um pouco mais pontual, não é um departamento que entra em conflito com outro departamento. Você tem uma situação em que você precisa desenvolver um projeto e esse projeto tem uma determinada data para acabar. Esse projeto pode ser um manual de boas práticas no refeitório, pode ser um manual de compliance, pode ser um conjunto de regras para separação de lixo dentro da empresa, um conjunto de regras que promova sustentabilidade de forma geral, um conjunto de regras políticas para qualidade de vida no trabalho, e que você precisa de um conjunto de pessoas com diferentes habilidades para a formulação desse projeto. O que você vai fazer? Aí é muito interessante, para você não precisar contratar pessoas ou terceirizar esse serviço, é fazer uma alocação de pessoas que trabalham com você em outros departamentos numa força-tarefa. Você pode designar essas pessoas a essa força-tarefa com uma carga horária de 2 horas por semana, por exemplo, para elas se reunirem, trabalharem para essa força-tarefa, para a execução daquele projeto, respeitando um cronograma, 30 dias, 6 meses, você vai definir conforme o tipo de tarefa a ser executada por essa equipe e quando é finalizada essa tarefa, a força se desfaz. Então, essa equipe ela não precisa mais se reunir porque ela já cumpriu com seu objetivo. Por outro lado, você tem na mesma categoria desse terceiro instrumento de interligação a possibilidade de montar uma equipe não como força-tarefa, com um prazo determinado, mas um comitê permanente. Então, você pode eleger pessoas que vão participar de um comitê de responsabilidade social, de um comitê de avaliação geral da empresa, do comitê de segurança do trabalho, do comitê de boas práticas de governança. Então, são pessoas que têm os seus cargos, mas vão participar desse comitê parcialmente. Dependendo da responsabilidade desse comitê, pode ser que essas pessoas sejam alocadas 100% do seu tempo nesse comitê. Então, existem comitês de assessoria do board, do CEO, por exemplo, que são comitês formados por pessoas que trabalham em tempo integral só no assessoramento do pessoal do board ali, do CEO. Então, é muito comum empresas divisionalizadas terem esse tipo de comitê. Então, você pode lançar mão, recapitulando, primeiro, do cargo de interligação, você pode lançar mão, se não for suficiente, o cargo de interligação do gerente de integração, o gerente integrador, e quando você tem alguns projetos, você pode lançar mão da força-tarefa, se esse projeto tem um período já pré-determinado, ou mesmo que não seja pré-definido a data em que vai se encerrar aquele projeto, que você saiba que aquele projeto ele vai chegar ao fim dentro de um curto ou médio espaço de tempo. Então você diz para as pessoas que elas vão trabalhar como força-tarefa e não como um comitê permanente. Em outros casos você pode formar, como eu disse, um comitê permanente, que tem uma equipe que funciona como a força-tarefa. O que difere essa equipe da força-tarefa é que normalmente essas pessoas vão trabalhar permanentemente nesse comitê, com carga horária total ou não, mas normalmente com carga horária total se você fala de grandes empresas. Ok? Existe o quarto instrumento de interligação. O nosso quarto instrumento de interligação ele tem uma especificidade muito com uma consequência muito séria, que é um instrumento de interligação que pode fazer muito bem para a empresa ou ele pode fazer muito mal para a empresa. E a gente está falando do arranjo matricial ou da estrutura do tipo matricial. O que significa? Significa que você vai utilizar um modo de coordenação de trabalho entre diretores
que é diferente do modo de coordenação daquela linha hierárquica limpinha que você vê no organograma. Você vai ver uma matriz de diretores. Vamos ao slide que você vai poder notar. Então, no slide, pessoal, vocês vão verificar ali, primeiro que a gente tem uma estrutura do tipo funcional, em linha, onde lá no ápice você tem o presidente e abaixo do presidente você tem 4 diretores que se reportam diretamente ao presidente, o departamento de marketing, depois financeiro, RH e produção. Vejam que está ali destacado em amarelo, por uma questão de exemplificação, quis manter o número de 30, você tem 3 equipes em cada um dos departamentos. Agora, vamos imaginar o seguinte, que você trabalha nessa estrutura funcional, com departamento de marketing, finanças, operações, RH, que você trabalha com muitas inovações, como uma empresa similar ou a própria 3M. Então, ela tem uma parte do faturamento que precisa vir de produtos que foram lançados nos últimos 5 anos. Obrigatoriamente, uma grande parte do faturamento precisa ter origem, precisa se originar de vendas de produtos novos. Isso é para manter a empresa realmente atenta à necessidade de inovação, essa capacidade que ela precisa desenvolver e está revitalizando, né, dentro da empresa, porque faz parte da alma da 3M. Então, imagina uma empresa como essa, que você tem uma demanda de projetos intensa, você precisa trabalhar em projetos novos todo o tempo, você nunca pode baixar guarda, você sempre precisa estar pensando no próximo projeto, e você faz isso não apenas com um único projeto, você faz isso tocando vários projetos ao mesmo tempo. E esses projetos, vamos imaginar que você fizesse uma divisão de produtos do tipo ABC, e esses produtos, eles seriam produtos de linhas diferentes, produtos para casa, utilidades domésticas, produtos industriais e produtos alimentícios, por exemplo. E todos eles dependem, em alguma medida, dos funcionários de finanças, de RH, de operações, de marketing, e aí você, como gerente, como diretor de lançamento de produto de uma área, você precisa contar com aquelas equipes, com as diferentes equipes daqueles 4 setores. Se você observar no slide, o que a gente nota nessa figura é a adesão, a inclusão agora dos gerentes de produto, que eu chamei de produto alfa, beta e gama, e esses gerentes de produtos, eles vão trabalhar com a equipe 1 e 1 de cada um dos departamentos. O gerente do produto beta vai trabalhar com a equipe 2 e 2 de cada um dos 4 departamentos, e o gerente do produto gama a mesma coisa. O que acontece? Aqueles 10 funcionários da equipe 1, abaixo do departamento de marketing, eles se reportam ao mesmo nível de autoridade. A gente chama de gerente do produto A, mas ele seria equivalente a diretor. Então, ele se reporta aos gerentes ou diretores do departamento de marketing e também ao gerente do produto tipo alfa. E aí, o pessoal dessa equipe, esses 10 funcionários, eles entram num dilema. Quem eu devo atender quando as demandas são conflitantes? Quando o gerente de marketing me pede uma coisa e o gerente do produto alfa que eu estou trabalhando, que eu estou alocado para trabalhar com ele agora, me pede uma coisa diferente. Então, você sacrifica a unidade de comando quando você usa esse tipo de estrutura, essa estrutura matricial. Quando que ela é muito bem-vinda? Ela é muito bem-vinda quando você trabalha por projetos. Então, por isso que eu usei o exemplo da 3M. Agora, a organização que por excelência faz uso da estrutura matricial é a NASA. É atribuída à NASA a invenção dessa estrutura, desse tipo de arranjo matricial, em que ela percebeu que por trabalhar por projetos, ela precisava contar com seus diretores de linha, que são os diretores em cargos em departamentos convencionais da NASA. Aqueles departamentos, eles nunca se extinguem ou eles duram muito tempo, e já você tinha algumas diretorias ou gerências de projetos que acabavam por demandar equipes de trabalho de todos esses departamentos, e aí a autoridade ficava dividida. O que acontece? Esse tipo de arranjo matricial, ele acaba fazendo com que os diretores funcionais ou diretores de departamentos que a gente viu em linha, eles tenham um ajustamento mútuo
muito mais forte, muito mais intenso, com os gerentes ou diretores de produto que você vê ali no lado, que eu chamei de gerente do produto alfa, beta e gama. Então esse tipo de arranjo, ele vai servir justamente para isso. A gente vê algumas corporações usar um pouco do arranjo matricial. Então algumas empresas, algumas corporações que têm 3, 4, 5 unidades de negócio, às vezes elas criam um escritório de recursos humanos que o diretor vai atender as diferentes unidades de negócio. Então imagina a Votorantim, tem lá 5, 6 unidades de negócio, mas tem centralizado ali a sua diretoria de RH. Ela não tem uma diretoria de RH para cada uma das unidades. Se existem 5 unidades, cada unidade tem, hipoteticamente, o seu diretor de produção, de marketing, o seu diretor financeiro, mas não tem o diretor de RH. Por quê? Porque o diretor de RH é o mesmo para todas as unidades. Por que você faz isso? Você faz isso quando você acha que aquele departamento pode ser centralizado ali com um número menor de funcionários do que ter ele quadruplicado, quintuplicado nas unidades de negócio. Você cria equipes de atendimento naquele RH centralizado para cada uma das unidades. Então tem várias corporações que trabalham dessa maneira. Normalmente, quando o RH, ele não é visto como uma peça tão importante dentro de cada unidade de negócio, ou realmente porque a empresa ela utiliza o RH de forma super eficiente e o RH tem entendimento, tem compreensão das diferentes necessidades de recrutamento, treinamento, seleção, desenvolvimento dos diferentes negócios. Então você imagina um RH centralizado da GE, por exemplo, que eu estou colocando como hipótese, fazendo recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e tal, de funcionários de todos os níveis, da fábrica de motores de avião, da fábrica de equipamentos para hospitais, da unidade do setor de energia, da GE Capital e assim por diante. É muito difícil pensar que o RH teria toda essa expertise para fazer recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e tal, de todos esses funcionários em unidades tão diferenciadas assim. Então, pessoal, basicamente o que a gente tem no capítulo 4 é isso. Você tem uma preocupação do Mintzberg, em que ele já colocou para você o que você deve fazer em termos de modos de coordenação do trabalho. No capítulo 1, ele já colocou para você como você formaliza o trabalho, especializa o trabalho e também usa treinamento e doutrinação. No capítulo 2, no capítulo 3, ele te ensina a agrupar com base em critérios de agrupamento, critérios de interdependência, mas ele sabe que isso não é suficiente para fazer a organização rodar. E aí ele vai dizer, faça uso dos sistemas de planejamento e controle. E também faça uso dos instrumentos de interligação. Então, quando você passa a rodar a organização e ela não responde do jeito que deve responder, não adianta achar que mais mecanismos de coordenação vai adiantar. Não adianta imaginar que aumentar a especialização vertical e horizontal do trabalho, dar mais treinamento, mais doutrinação, mais formalização ou reagrupar as unidades, realmente vai ser a salvação. Talvez já esteja tudo certo. Talvez a única coisa que você precisa agora é um certo azeitamento, uma certa fluidez, um ajustamento mútuo entre todos aqueles departamentos. E aí os sistemas de planejamento e controle dão uma unidade de direção e cobram essa unidade de direção, principalmente nos sistemas de controle, e os instrumentos de interligação, eles vão servir à medida que você precisa de alguns elementos ali mais pontuais, você usa a força-tarefa ou você usa os comitês permanentes, se for alguma coisa que é mais corriqueira, recorrente, você pode utilizar o cargo de interligação, o instrumento de interligação, ou dependendo da natureza do trabalho que a tua organização executa, você pode utilizar um arranjo matricial de 1% a 100%. A intensidade com que você aplica esse arranjo matricial, ela vai depender da atividade que você executa, do setor que a sua empresa é encontrada, foi inserida, certo? Então é isso, pessoal. Basicamente é essa preocupação que o Mintzberg acaba relatando para a gente no capítulo 4, de como a gente azeita, como a gente torna as interdependências um pouco mais fluídas, um pouco mais sincronizadas, mais tranquilas entre os departamentos, e ele apresenta para a gente esses grupos conceituais, sistemas de planejamento e controle, e também os instrumentos de interligação. Ok? Por hoje é só, pessoal. Tchau. Até mais.